Queria conversar um pouco sobre conflito. Quando você escuta essa palavra, o que vem na sua mente? Eu andei conversando um pouco com algumas pessoas e elas me dão sempre um retorno muito ruim. Dizem, conflito é briga, é discussão, é duas pessoas se desentendendo. Claro, a gente escuta isso pela mídia, pelas redes sociais, enfim, por todo quanto é lado. Quando a gente escuta essa palavra conflito, sempre ele vem junto com alguma coisa nisso, nesse sentido. E, de fato, se a gente pega a origem do nome, conflitos, que vem do latim, o latim diz que é embate, que é choque, que é luta. Isso vem do latim e ele realmente transparece isso que acontece. Mas quando a gente vai no Aurélio e a gente pesquisa no Aurélio, ele diz o seguinte, que conflito é a profunda falta de entendimento de duas ou mais partes. Vamos olhar por esse ângulo. Vamos olhar o seguinte, é a profunda falta de entendimento de duas ou mais partes. Falta de entendimento. Falta de entendimento. Aí a gente chega um pouquinho para trás e diz o seguinte, peraí, quando eu não entendo a outra pessoa, é que eu não estou pensando como a outra pessoa. É que eu não estou sentindo como a outra pessoa. É que se eu fosse fazer, eu não agiria como aquela pessoa. Ou as minhas necessidades não são iguais à daquela pessoa. Olha, então o que a gente acaba de descobrir? Uma diversidade de sentimentos, de emoções, de formas diferentes de pessoas agirem. Ótimo, nós somos divergentes mesmo, somos pessoas que pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente e sentimos de forma diferente. Poxa, se a gente já consegue entender que as pessoas não são iguais e que elas podem pensar de forma diferente, então começa daí um entendimento, que era aquela profunda falta de entendimento, a gente começa a entender o outro e entender que isso pode ser natural dentre a diversidade de pessoas. Puxa, que interessante. Então, se eu entendo que ele pode ser natural, como que ele pode surgir? Voltando um pouquinho. Pode surgir porque os valores da outra pessoa não estão de acordo com a minha. Pode surgir porque as necessidades daquela pessoa são outras, pelo menos naquele momento, não são as mesmas que as minhas. Pode surgir porque o que eu acredito piamente, o outro não acredita. Ele acha aquilo uma grande bobagem. Ou a forma que eu tenho de agir, eu sou uma pessoa mais organizada, o outro é menos organizado, ou eu sou mais objetiva, o outro é menos objetivo. Essa forma de agir da outra pessoa pode ser muito diferente da minha. E a partir daí, o que acontece? Eu começo a julgar. E a hora que eu julgo, eu começo a dizer, eu não entendo você e eu julgo você pelos meus olhos, porque o que eu faço é o mais correto. Bem, vamos parar um pouquinho e vamos pensar sobre isso. É o mais correto para mim, talvez, mas não para o outro. E aí que a gente começa a entender de fato. A gente pode dizer que a gente tem 3 dimensões de onde acontecem esses conflitos. Ele pode ficar no nível da percepção. O nível da percepção, assim, eu percebo que as minhas necessidades não estão sendo atingidas. Eu só estou percebendo ainda. Tem ainda a parte da sensação. Na hora que eu falo da sensação, significa o seguinte, os meus sentimentos estão sendo gerados por uma situação em que eu não gosto, em que eu não estou bem. Então, tem alguma coisa estranha. E aí eu consigo também trabalhar com isso e levo isso para o conflito. E existe uma terceira que é na ação. A atitude que o outro está tomando não está de acordo com a que eu tomaria. Você percebe que como tem uma variação sobre tudo isso? São as 3 dimensões de percepção que a gente tem sobre o conflito. E o conflito, ele se dá muito na relação entre uma pessoa e outra pela comunicação. Então é assim, será que o que eu estou escutando é de fato o que o outro está dizendo? Será que as minhas necessidades são só minhas? Será que o outro tem uma necessidade diferente da minha? Certamente ele deve ter. Será que o que eu estou sentindo é o que o outro sente? É capaz de não, pode ser que tenhamos sentimentos diferentes. E uma das coisas mais importantes quando a gente fala da comunicação é, será que eu estou de corpo e alma aqui ou eu só estou de corpo? Eu não estou presente, eu de fato não estou participando de tudo isso. Isso é sentido pelo outro. Isso começa a gerar uma conexão ou não uma conexão entre as duas pessoas. Ora, se a gente já entendeu que as pessoas podem ser diferentes, que a comunicação é um dos grandes lances para que a gente tenha uma solução daquele conflito, então a gente pode olhar de algumas outras formas. Mas vamos chegar um pouquinho antes. Existem alguns caminhos para a solução desse conflito.
existe uma parte que a gente chama de evitação, que significa o seguinte: o outro nem percebe que está tendo um conflito. Eu estou tendo um conflito com o outro não percebe. Ele está evitando o conflito, a gente pode dizer assim. Existe a parte da acomodação. O outro percebe que tem alguma coisa que está assim, não está legal, não está bacana entre as pessoas, mas ele se acomoda e ele deixa. Vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer, eu não vou tomar atitude sobre isso. Existe uma terceira posição, que seria uma posição de competição. Puxa, eu tenho o meu lado, eu penso, eu tenho minhas necessidades, tenho meus valores, e o outro tem a dele. E a gente fica, então, numa discussão, uma gangorra, aonde vai ser uma relação perde-perde, que aí ninguém vai ganhar porque não vai dar certo. Ou a gente pode ir para uma quarta posição, que seria um acordo. Puxa, o outro pensa diferente de mim, eu tenho uma outra forma de sentir, de pensar, de necessidade e tal, mas se a gente olhar isso de uma outra forma, e se a gente colocar um outro ponto de vista sobre isso, aí sim a gente pode estar caminhando do conflito negativo para o positivo. Como? Se eu tiver uma outra forma de encarar essa solução. Em primeiro lugar, entendendo que as pessoas são diferentes, que existe divergência de pensamentos, emoções, sentimentos, crenças, valores, existe. E que essas divergências, elas são naturais entre as pessoas. E que elas podem ser respeitadas, e se forem respeitadas, vão ser olhadas até com admiração, por exemplo. A gente tem que perceber o seguinte: eu entendo que tem um ponto de vista diferente do outro. A partir do momento que eu começo a entender essas divergências, que eu respeito, entendo que são naturais, eu posso ser mais assertiva na hora que eu vou falar com o outro, porque eu já sei que ele tem uma forma diferente de pensar. E nisso eu posso estar criando, ou na verdade desenvolvendo uma relação ali muito mais interessante que aquela que era do embate, que era da luta. Então eu olhar com outros olhos. E olhando com esses outros olhos, eu posso ter um ponto de vista diferente para o conflito e olhar ele como um crescimento. Puxa, se duas pessoas têm informações diferentes, sentimentos, necessidades diferentes, se a gente olhar isso como que é legal e é natural ser diferente, como que a gente pode olhar isso, né, como crescimento, como os dois vão crescer e vão ganhar sobre isso? E a gente começa a ter uma relação, então, de ganha-ganha. E como que eu posso olhar de uma outra forma, aonde o outro tem algo diferente? Como complementar. Puxa, eu penso desse jeito, ele pode me complementar aqui. E não naquele embate da luta, naquele do conflito mesmo. Se eu olhar com um propósito maior para a solução daquilo, eu posso juntar os esforços e essas pessoas juntarem os esforços para que isso vá para um crescimento e tenha algo maior, muito mais que nós. Realmente esse conflito ele pode ser olhado como um crescimento, ele pode ser olhado como positivo. Aí sim a gente consegue transformar ele num positivo. Agora, se as pessoas ficarem só fazendo ali, trabalhando os egos delas, porque quem quer ganhar mais, isso vai continuar numa situação ruim e de combate. Então a gente tem que pensar como a gente quer transformar aquele conflito. E só depende da gente entender todas essas situações. Pessoas são diferentes, pensam, agem de forma diferente, têm valores, têm crenças, tem uma porção de divergências. Se eu olhar e respeitar essas divergências que os outros têm, eu posso mudar a minha forma de pensar, de como eu vou encarar essa situação, desenvolver uma relação saudável, produtiva, ter um crescimento com isso e tudo isso baseado num propósito maior. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre, puxa, escutei a palavra conflito, antigamente eu pensava como uma coisa ruim e hoje eu posso olhar de uma forma positiva. Escreve aqui para mim, deixa um recado para mim e me diga o que você acha sobre conflito, do negativo para o positivo. É possível? Lucila Marques, sou coach e trabalho com desenvolvimento humano.